usos, né, como contenção. Mas por que, por exemplo, aqui fazendo o papel de advogado dos ambientalistas, digamos, por que não pequenas hidrelétricas? Por que essa imensidão, essa obra bilionária? Por que não pegar esses recursos e descentralizar e aproveitar? Novamente, as opções não se excluem. Você pode fazer pequenas centrais hidrelétricas, mas elas não darão conta desse incremento, só elas. Mas para a gente, para o nosso telespectador, poder entender, por exemplo, Belo Monte é algo de potência instalada de 11.233 megawatts. Vamos fazer uma conta simples. Uma pequena central hidrelétrica, ela tem que ter no máximo 30 megawatts de capacidade instalada, a potência instalada da usina. Para fazer um número de pequenas centrais hidrelétricas equivalentes a Belo Monte, você teria que fazer algo em torno de 400 PCHs. Eu não sei se isso seria ambientalmente mais interessante do que construir uma hidrelétrica com esse porte e com capacidade de dinamizar a economia local, que está absolutamente decadente há muitos anos. Isso nos leva a outra explicação que talvez você queira também que os seus telespectadores conheçam. Muita gente tem uma visão também fantasiosa da região de Belo Monte. Também não é, digamos assim, não tem ninguém mal intencionado, não estou dizendo que seja isso, mas lá não é uma grande floresta onde vai ser inundada e que vão sair milhares de índios que vão ser relocados. Não é isso, é uma área que já está profundamente alterada pelo ser humano, por causa da época da década de 70, com a ida para lá de grandes frentes para colonizar a Transamazônica. Ali passa a Transamazônica. Então, a quantidade de cabeças de gado naquela região é impressionante. Eu não tenho esse número de cabeça aqui para te passar, mas posso dizer que o Brasil, se não me engano, salvo engano, me perdoe se eu estiver enganado, é o segundo maior exportador do mundo em cabeças de gado vivo. E o Pará é o grande exportador desse tipo de... E lá naquela região contribui significativamente. O que eu posso dizer, sem acrescentar números aqui, porque é um assunto que foge um pouquinho à nossa... é que lá é um lugar que já está completamente transformado. O professor Leite Chaves também... nessa entrevista a qual nós já nos referimos, ele defende o empreendimento, alegando que tecnologicamente ele foi bem resolvido. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista com o professor Leite Chaves, para que possamos comentar. A inundação natural da calha do rio Xingu, sem a hidrelétrica, hoje, é na faixa de 200 a 250 quilômetros quadrados. Quer dizer, o próprio rio Xingu tem essa calha no seu momento de cheia, né, nos meses de março, abril, maio. Então, essa, digamos assim, área inundada proposta, como está hoje, que já é a metade do que era originalmente, ela é muito reduzida, quer dizer, praticamente simulando quase como uma situação natural do fluxo do rio. Você concorda também com essa afirmação do professor? Isso é um fato, mas é preciso ter atenção, porque o movimento de sobe e desce, falando em linguagem popular do rio, né, tecnicamente é um termo mais complicado, esse movimento de sobe e desce do rio é absolutamente necessário em termos ecológicos. Então, isso caracteriza um impacto ecológico. Mesmo a gente considerar um impacto ambiental ali reduzido, porque a calha do rio já sobe ali, essa mudança significa um impacto. Isso é... Mesmo porque parece que o contexto do empreendimento vai reduzir a vazão de alguns afluentes. Pois é. Então, os ribeirinhos dessa área que vão ser afetados diretamente, prejudicados, obviamente. Pois é, mas aí é que está. Quando eu disse há pouco que a área é muito modificada, eu não quero que o seu telespectador nos entenda mal. Há florestas, há regiões que vai haver uma redução da área vegetada ali. Isso não tem a menor dúvida. Então, é preciso admitir o seguinte: há impacto? Há. Agora, o estudo de impacto ambiental, primeiro, não é uma coisa rígida e imutável, ele é um processo.
e muitas vezes digamos, a oposição a um determinado empreendimento não leva em consideração isso, se intencionalmente ou não, não nos cabe questionar aqui como estratégia ou não, eu não sei, mas o fato é que essa licença e esse processo de licenciamento implica condicionantes. O trecho de vazão reduzida do rio, que vai cair realmente por causa do barramento, e não há como ser diferente, esse trecho, ele, pelos estudos de impacto ambiental, foi dado a ele uma vazão mínima. Essa vazão mínima é aproximadamente o dobro da menor vazão registrada em 80 anos na região. Então, e aí você vai dizer, então você está dizendo que não tem impacto? Claro que tem, porque quando eu mexo nessa variação de vazão, eu estou provocando um impacto ambiental. Mas muita gente que não tem proximidade com o tema acha que ali o rio vai secar na Volta Grande do Xingu. Não, isso foi uma imposição que vai diminuir a quantidade de energia gerada, inclusive, não é? Porque, inclusive, é uma usina que, por razões ambientais, por conta de razões ambientais, é uma usina a fio d'água, que originalmente não era esse o projeto. E essa é uma opção extremamente complicada, mas que está sendo feita pelo setor elétrico. A gente pode até discutir mais isso, mas o que acontece é que, primeiro, a afirmação do professor Henrique está certa, a metade mais ou menos da área do reservatório já era inundada na cheia. Mas isso não significa que não seja impacto, porque... Né, vai mexer vai mexer. Agora, esses impactos, Armando, eles devem ser considerados os positivos e os negativos. Porque, por exemplo, por conta da formação do reservatório, você vai remover pessoas de palafitas, assim, em condições, a gente poderia dizer, haitianas, né, que vivem numa condição, eu tive a oportunidade de percorrer mais de uma vez. É muito complicado. Então, são 3 igarapés, o Ambé, o Panelas e o Altamira, que vão ser, digamos, impactados pela formação do reservatório. Isso é um impacto, porque o reservatório não vai mais variar o rio. Mas essas pessoas vão sair de uma condição subhumana. Você acha que, pelas compensações constantes do empreendimento, em tese, a população não vai ter prejuízos? Essa questão de ter prejuízo, de ter impacto, é um negócio muito fluido, assim, muito complicado de você descrever. Exemplifico. Se você faz uma usina hidrelétrica que inunda um cemitério, você tem que remover o cemitério dali. A pessoa pode ter um impacto emocional imensurável com isso. Né? E se você vai mexer nesse cemitério e botar os restos mortais dos seus antepassados em outros locais, ou em outro local, essa pessoa pode sentir isso de forma absolutamente negativa. Mas é um impacto inevitável, imensurável, e a gente tem muita dificuldade de compensar isso. Mas os impactos mensuráveis e compensáveis, esses são necessárias recomendações à população, à imprensa, aos meios de comunicação, para que monitorem o cumprimento dessas definições. Eu posso simplesmente tirar as pessoas e colocá-las em casas de alvenaria, que definitivamente não é o caso desses moradores. São casas em condições muito ruins, muito difíceis. Sim, mas as comunidades indígenas, por exemplo, poderão receber uma área de reserva que possa garantir a manutenção da tradição cultural, enfim, do modo de vida que eles têm lá?